Olá cientistas, vamos deixar nossa viagem sobre o passado da Terra para falar de um assunto que vocês já devem ter visto e muito na TV esta semana, que são os furacões. O furacão Irma, de categoria 5, ou seja, categoria máxima, atingiu a Flórida, que é um estado americano muito rico. O Caribe e o Haiti não ficaram de fora. Vamos entender melhor sobre os furacões. Os furacões têm início nos oceanos de águas quentes, ou seja, mares entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. Para entender como os furacões são formados, é necessário entender como ocorrem as chuvas, que se dão em dois estágios. Estágios de vaporização da água e seu condensamento, caindo novamente na forma líquida. Quando isso ocorre nos mares quentes, os furacões são formados, por isso que há um grande histórico de furacões nos Estados Unidos e algumas ilhas da América Central. Já na alta atmosfera, o ar quente esfria, transformando-se em nuvem, colocando o ar e nuvem em movimento. O valor do oceano evapora a água e faz com que os ventos acelerem mais, formando uma corrente de ar que se desloca em movimento circular, dando aspecto de cone. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em um suposto furacão que passou por Santa Catarina, mas será que isso foi verdade? Sim, ciclone ou furacão Catarina são alguns dos vários nomes informais para o primeiro ciclone tropical do Atlântico Sul que atingiu a costa da região sul do Brasil no final de março de 2004. Casas foram destruídas, árvores centenárias foram arrancadas pelo ciclone, com um vento que chegou a 180 km por hora. Depois de saber como os furacões são formados, nós vamos te mostrar os 10 furacões mais fortes do mundo. Em 10º lugar, Furacão Katrina. No dia 29 de agosto de 2005, 6 dias após a sua formação inicial, o furacão Katrina chegou ao litoral sul dos Estados Unidos, passando pela Flórida, o Alabama, o Mississippi e atingindo sua potência máxima em Louisiana, principalmente na cidade de Nova Orleans. O Katrina foi o terceiro que mais causou mortes na história dos Estados Unidos, ficando atrás do Galveston, em 1900, no qual morreram entre 8.000 e 12.000 pessoas, e do Keishobe, em 1928, no qual 3.000 vidas foram perdidas. No entanto, o furacão de 2005 foi, de longe, o que causou maiores danos econômicos. Foram cerca de 108 bilhões de dólares, equivalentes a 383,2 bilhões de reais em prejuízos. Em 9º lugar, Furacão Andrew. O furacão Andrew foi um dos mais devastadores ciclones tropicais que atingiram os Estados Unidos. Durou de 16 de agosto a 28 de agosto de 1992. Originou-se como uma onda tropical sobre o Atlântico Central. Atingiu a categoria 5 e afetou o norte das Bahamas e o sul da Flórida, causando 65 fatalidades. Em 8º lugar, Tegreat Hurricane. O grande furacão de 1780 é o furacão atlântico mais mortífero na história registrada. Mais de 27.500 pessoas morreram quando o furacão passou pelas Pequenas Antilhas e no Caribe entre 10 e 16 de outubro de 1780. Não se sabe exatamente a trajetória e a intensidade do furacão, pois o banco de dados de furacões atlânticos começou a ser criado apenas depois de 1851. Em 7º lugar, Furacão Ike foi o terceiro furacão mais destrutivo de toda a história a atingir os Estados Unidos. Ike foi o 9º ciclone tropical dotado de nome, o 5º furacão e o terceiro furacão maior da temporada de furacões no Atlântico de 2008. Foi um furacão do tipo Cabo Verde, já que a Ike formou-se a partir de uma onda tropical que deixou a costa ocidental da África no final de agosto de 2008 e passou ao sul das ilhas do Cabo Verde, desenvolvendo-se gradualmente. Em 1 de setembro, o sistema tornou-se a 9ª tempestade tropical da temporada a oeste de Cabo Verde. Durante as primeiras horas da madrugada de 5 de setembro, a Ike já estava como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 230 km por hora. Com isso, a Ike se tornou o ciclone tropical atlântico mais intenso da temporada de 2008 e o mais intenso desde o furacão Félix em 2007.
Após cruzar o Caribe, através de Cuba, e que atravessou o Golfo do México e atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos como um forte furacão de categoria 2, perto da pequena cidade de Baton, no Texas. Aí que provocou a morte de 164 pessoas. Em sexto lugar, Furacão Galveston. Foi um furacão de categoria 4 com rajadas de vento de 233 km por hora. Atingiu Cuba e a República Dominicana entre 27 de agosto de 1900 a 17 de setembro de 1900, deixando 8.000 mortos. Em quinto lugar, Furacão Iniki, com categoria 4 e com rajadas de vento de 225 km por hora, esse furacão afetou o Havaí entre 5 de setembro de 1992 a 13 de setembro de 1992. Em quarto lugar, Furacão Pauline, com categoria 4, atingindo o México, Guerreiro e Oaxaca entre 5 de outubro de 1997 a 10 de outubro de 1997, esse furacão deixou mais de 400 pessoas mortas. Em terceiro lugar, Furacão Kena. Só se sabe que atingiu a região sul do México entre 22 de outubro de 2002 a 26 de outubro de 2002, com categoria 5, felizmente, só deixou 4 mortos, mas causou um prejuízo de 7,5 bilhões de dólares. Em segundo lugar, Furacão Nina. O super tufão Nina foi um intenso super tufão de curta duração, porém causou danos severos e mortes na China, principalmente devido ao colapso da barragem de Banqiao. Centenas de milhares de pessoas morreram devido às enchentes resultantes, fazendo de Nina um dos ciclones tropicais mais mortíferos de toda a história registrada. O furacão atingiu categoria 4, causando danos na China e em Taiwan. Em primeiro lugar, Ciclone Bola. O ciclone de Bola em 1970 foi um ciclone tropical devastador que atingiu o Paquistão Oriental e Bengala Ocidental, na Índia em 12 de novembro de 1970. O ciclone formou-se na região central do Golfo de Bengala em 8 de novembro e seguiu para o norte, intensificando-se. O sistema alcançou seu pico de intensidade com ventos constantes de 185 km por hora. A maré ciclônica devastou muitas ilhas próximas à costa, destruindo muitos vilarejos e plantações na região. A cidade Tana de Tazumudin foi o local mais severamente afetado, sendo que 45% da população de 167 mil morreram como consequência da passagem do ciclone. O furacão com categoria 3 conseguiu deixar 500 mil pessoas mortas. Olá cientistas, pedimos para que deem gostei no vídeo e se inscrevam no canal. Isso foi tudo pessoal, valeu!